A Paz do Diabo e a Paz de Deus, por Charles Haddon Spurgeon. Quando um homem forte e armado guarda seu palácio, os seus bens estão em paz. Lucas capítulo 11, versículo 21. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos capítulo 29, versículo 11. Paz é uma condição de coisas muito desejadas. Não temer nenhuma perturbação externa e não sentir nenhuma tempestade interna, quem não deseja tal estado? A paz foi chamada de pérola e com razão, pois é preciosa e sorri com suave radiância enfeitando o coração que a usa. É de fato uma pérola de grande valor. Aquele que a tem mais do que riquezas. Se sua paz é de fato a verdadeira pérola, aquele que a usa em seu peito é um dos filhos favorecidos de Deus. Pode haver algumas poucas pessoas no mundo que não amam a paz, mas nós não amamos seu espírito. Certas naturezas tempestuosas se deleitam com a tempestade e, como pássaros marinhos, cavalgam nas cristas de ondas furiosas. Homens do tipo Byron são inquietos e uma atmosfera de paz não lhes convém. Seus espíritos, como raios, avançam, encontrando prazer no estrondo com que forçam seu caminho obstinado. Não preciso sair do meu caminho para isso, pois em vão falamos com aqueles que não querem ouvir. A maioria de nós foi moldada em outro molde. Não somos corvos e não podemos permanecer para sempre nas asas. Mas, como a pomba de Noé, buscamos descanso para as solas dos nossos pés e voamos aqui e ali até encontrarmos a folha de oliveira da paz. Quantas vezes, em meio às perturbações deste mundo conturbado, clamamos: ó, se eu tivesse asas como uma pomba, pois então eu voaria para longe e estaria em repouso. Não fomos criados como águias em penhascos severos entre os relâmpagos imaturos. Ouvimos a voz da tartaruga e amamos os riachos que gorjeiam música enquanto fluem. Sei que muitos de vocês suspiram por descanso. Vocês trabalham para poder entrar nele. Se você encontrou o descanso que Jesus dá, seu coração certamente cantará. Para sempre que meu descanso estará perto do teu lado sangrando. Esta é toda a minha esperança e toda a minha súplica. Por mim, o Salvador morreu. Paz e descanso são dois nomes para uma flor que brota na terra, mas só é encontrada totalmente desabrochada no céu. No entanto, até mesmo o leve perfume da flor fechada excita nosso forte desejo. O Salvador nos atrai para si mesmo por esse doce chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cada coisa preciosa neste mundo certamente será falsificada. Se a Casa da Moeda do governo emitir dinheiro de ouro e prata, trapaceiros serão encontrados fazendo moedas espúrias. Quanto mais uma coisa é anunciada, mais há necessidade de cautela para que você não seja enganado por imitações vis dela. Satanás é o macaco astuto de Deus e o que quer que Deus faça, ele tenta fazer o mesmo com seus encantamentos. Portanto, embora haja uma paz mais preciosa do que o ouro de Orfi, há outra paz que é pior do que inútil. Quando uma alma é levada sobre as águas da falsa paz, seu caso é desesperador até que essa paz seque e a alma fique presa no desespero. Pensei esta manhã que poderia lhe prestar algum serviço se tentasse expor as duas pazes, a paz do diabo e a paz de Deus. Que Deus, o Espírito Santo, dê corações discernentes a todos vocês, para que,
Não sejam enganados pela imitação venenosa das águas da paz. Que você possa discernir a falsificação e rejeitá-la com indignação, e que você encontre a verdadeira paz aos pés do Príncipe da Paz. Ó, pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. De minha parte, eu temeria dar paz a qualquer um, sobre qualquer assunto, às custas da verdade de Deus. Uma esperança temporária é mal comprada ao custo de uma decepção cruel. Uma mulher pobre era a mãe amorosa de um filho único. Ele era muito querido para ela. Ele adoeceu, de fato. Ele estava doente até a morte, mas a mãe não suportava pensar assim. Ela juntou os honorários necessários para o médico e, ó, a paz de coração que ela teve quando o homem de confiança desceu as escadas e disse a ela: seu filho vai se recuperar. Não há motivo grave para temer. Cuide dele cuidadosamente e muito em breve ele estará em seu posto novamente. A mãe estava tranquila de coração, pois acreditava no médico. Em um único dia, seu filho morreu e aquelas horas de falsa paz foram o abismo e o fel de sua aflição. Foi uma pena triste, triste ter criado suas esperanças, pois ela gritou: ó, se eu soubesse que ele ia morrer, eu não teria sentido tão amargamente sua perda. Mas eu estou profundamente desapontada. Como o médico poderia me dizer que ele viveria? O médico ou estava muito enganado, ou então queria acalmar a angústia manifesta da mãe. Se este último fosse o caso, sua mentira não era sensata. Não posso seguir o mesmo caminho. É uma pena criar uma paz que não tem fundamento. É lamentável para mim que qualquer um de vocês esteja dormindo em paz quando um grande perigo está próximo, o que fará com que essa paz desapareça como um sonho quando alguém acorda. Evite essa paz que se mostrará enganosa no presente e ruinosa no futuro. Anseie por aquilo que manterá seu coração e mente hoje e para sempre. Siga-me, eu imploro, enquanto falo das duas formas de paz estabelecidas em meus dois textos. Primeiro, há a paz do diabo. O espírito imundo mantém as coisas quietas no coração sobre o qual ele governa. Quando o homem forte e armado guarda seu palácio, seus bens estão em paz. O coração do homem não é legalmente o palácio de Satanás, mas ele o fez assim por captura. Em seu orgulho, ele ama habitar no meio desta fortaleza capturada, para que ele possa se gabar sobre o Altíssimo de que ele tirou o coração de sua criatura. Satanás valoriza o coração humano conquistado como um palácio. Ele tem prazer em dominar sobre a alma que ele arrancou à força de Deus. Para que ele possa habitar com segurança, ele se cobre com a armadura e mantém vigilância e proteção constante. Portanto, a casa está quieta, pois seu poder vigilante derruba cada sinal de motim contra sua tirania. O salmista descreve a terrível paz dos ímpios no Salmo 73. Não há laços em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em apuros como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Tudo corre bem com o homem que é deixado nesta condição fatal. Seus olhos estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Embora pareça que eles estão realmente prosperando, não é assim. Eles estão colocados em lugares escorregadios e serão lançados para a destruição. Não há realmente nada invejável na condição dos ímpios, mas tudo é lamentável. Eles clamam: paz, paz, onde não há paz. Que paz pode haver para aqueles cujas rebeliões são tantas? Satanás faz a consciência ficar quieta,
para que seu poder seja confirmado sobre o coração dos ímpios. Posso estar falando com alguns aqui que estão com boa saúde, têm um comércio justo e desfrutam de crédito com seus vizinhos e, portanto, têm uma paz terrena e não se importam em estar em paz com Deus. Meu desígnio será perturbar essa paz, pois se for a paz do diabo. Quanto mais cedo for quebrada, melhor para a alma. Essa paz é frequentemente meramente externa. Os homens assumem o ar de paz quando não a sentem em seus corações. Você frequentemente encontrará homens irreligiosos que lhes dizem que são perfeitamente felizes e então perguntam: o que eles querem com Cristo? Eles se sentem bem. Que necessidade eles têm de um novo nascimento? Eles estão se saindo tão bem sem a bênção de Deus que não se importam em buscá-la. Suas risadas são altas, suas piadas são infinitas, suas preocupações pesam levemente sobre eles. Eles parecem não ter ansiedade pelas falhas do passado, pelas tentações do presente ou pelas recompensas do futuro. E, no entanto, essa paz é toda externa. A crosta de gelo dificilmente é forte o suficiente para suportar uma mosca. Siga-os até suas camas e veja o seu medo. Ouça-os em uma tempestade, veja-os no mar em uma tempestade, e você descobrirá que eles são vítimas de um pavor terrível. Alguns exibem uma paz de pura bravata. Eles querem parecer felizes e, portanto, colocam a máscara do alegre Andrew. O lavrador, quando passa pelo cemitério, tem medo de fantasmas e, portanto, assobia para manter sua coragem. E muitos que estão carregados de apreensão tentam escondê-la com aquelas canções irreverentes nas quais se gabam de afastar a preocupação maçante. No segredo de sua alma, essa mesma preocupação maçante está no trono de seus corações e não deve ser afastada pela balada, pelo violino ou pela dança. Esses são frequentemente os escravos da miséria que figuram como filhos da alegria. Não é assim com muitos? Quando falam de prazer, é dos dentes para fora, pois não há um poço artesiano de alegria brotando das profundezas de suas almas. Eles se apresentam como o espelho do prazer, enquanto seus corações se partem com uma dor indizível. Em todos os que não vieram a Cristo e encontram paz através de seu precioso sangue, sua paz é falsa. Que digam o que quiserem dela. Ela não tem fundamento ou justificação. Eles não têm paz com Deus, pois está escrito: não há paz, diz meu Deus, para os ímpios. O grande Deus é a parte contratante elevada com que a paz deve ser feita, e se ele a rejeita, em vão um homem fingirá possuí-la. Um pecador pode dizer: estou em paz com Deus, mas se isso vem de esquecê-lo ou ignorá-lo, é uma vergonha lamentável. Se um homem tem que esquecer Deus antes de ter paz, esse fato revela um segredo fatal. Se o homem, ao se lembrar de Deus, fica perturbado, então sua paz é uma mera escrita na areia. Essa paz é uma falsa paz e que o homem verdadeiro se consolará com o que é falso? É melhor saber que estamos em guerra, se é assim, do que adorar uma paz que é um paraíso de tolos e só existe na fantasia. Eu preferiria ser ferido em 1000 conflitos espirituais do que ser acalmado para a destruição eterna por uma falsa paz. Que minhas esperanças sejam mortas pela espada da verdade de Deus, em vez de nutridas pelo pão das mentiras. Deus perdoe que profetizemos coisas suaves para nós mesmos, enquanto a pena da justiça assina nossa sentença de morte.
Uma oração que eu frequentemente faço: Senhor, deixe-me saber o pior do meu caso. E embora não haja grande prazer em tal petição, eu sugeriria que todos vocês a oferecessem. Ela não pode lhe fazer mal. Ore com o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Cuidem para que vocês não sejam mentirosos para suas próprias almas. Para muitos, essa paz vem por ignorância. Eles não conhecem essas verdades terríveis que tornariam a paz impossível. Eles não sabem que o pecado é uma víbora mortal e, portanto, brincam com ele como com um pássaro. Eles mal têm consciência de que cometeram algum pecado digno de menção, mas se a luz da lei de Deus fosse voltada sobre eles, eles veriam que são culpados diante de Deus e extremamente vis. Eles não são inocentes, mas culpados diante do Deus vivo. Deixe o Espírito Santo trabalhar um homem um senso de pecado e uma expectativa de julgamento vindouro, e eu garanto que ele não terá mais paz até que tenha fugido para o refúgio na esperança colocada diante dele no Evangelho. Se algum de vocês está envolto em uma paz tecida no tear da ignorância, eu oro a Deus para que ela seja despedaçada. Mas, grita alguém, onde ignorância é paz, é loucura ser sábio. Não, não. Mas onde a paz é fundada na ignorância, é loucura gerando loucura. Ó, seja sábio e não beba o cordial do tolo. Conheça a sua verdadeira condição, mesmo que esse conhecimento possa lhe custar a perda atual do descanso. Manter os homens ignorantes é um dos artifícios de Satanás, porque eles são mais fáceis de governar. Ele teme que você vá onde o evangelho é pregado. Se algum de vocês está sob o domínio de Satanás, você está aqui esta manhã contra os desejos do seu tirano. Se ele pudesse fazer o que quer, você nunca chegaria perto da palavra de Deus. Mesmo agora, ele tentará fazer você se sentir sonolento e desatento para que o evangelho despertador não desperte. Ó, meus ouvintes, evitem a ignorância que promove a falsa paz e a falsa paz que o deixaria contente sem o conhecimento de Deus. O diabo se alegra muito, porque nesses dias tantos ministros não pregam o evangelho. Satanás fica feliz se puder envenenar o riacho na nascente. Ele se alegra se puder fazer do pregador do evangelho um mero ensaísta moral, ou um falador de suas próprias invenções, pois então aqueles que vão ouvi-lo não correrão perigo de serem levados por problemas mentais a voar para Cristo. Eu oro a vocês, se vocês estão envoltos em uma paz que não suportará a luz do dia, mova-se e escapem de sua condição perigosa. Com muitos, no entanto, não é tanto ignorância quanto falta de consideração. Multidões de pessoas sabem, se quisessem saber, mas não fazem uso de seu conhecimento, pois nunca pensam. Que pena perecer para sempre por falta de consideração. Um homem recebe uma carta. Ele a coloca no bolso e não a abre. Ele sai amanhã para o prazer do dia e promete a si mesmo que abrirá a carta na terça-feira, quando o feriado bancário terminar. Suponha que naquela carta haja um aviso de alguma conspiração contra sua vida, ou informações de que sua mãe está à beira da morte, ou da doença repentina de um filho favorito. O que ele dirá a si mesmo se abrir a carta tarde demais? Na Bíblia é para muitos homens a carta fechada de Deus. Infelizmente, quão poucos os homens pesquisam as Escrituras. Se as leem, o fazem mecanicamente e não pensam sobre os seus avisos. Por que os homens não pensam?
A irreflexão é uma das grandes redes de Satanás, na qual ele enreda muitos. Se o diabo pode impedi-lo de pensar, ele o impedirá de acreditar. Se ele pode mantê-lo no turbilhão vertiginoso do prazer vicioso, ou mesmo da leviandade ociosa, ele pode ter certeza de você. Possivelmente, ele pode efetuar seus propósitos, fazendo com que você se absorva em política, ou assuntos paroquiais, ou ciência, ou negócios. Pouco lhe importa qual, contando com que ele possa afastá-lo de pensar em Deus, em sua alma e nas coisas eternas. Oh, se eu pudesse puxar um arco poderoso e atirar uma flecha perfurante que passaria por cima do muro e levaria à morte aquele traidor, falsa paz. Quão alegremente eu daria um sopro mais alto e quebraria o feitiço do pai das mentiras e o tiraria do seu fascínio fatal. Esta paz, em muitos casos, também é o resultado da segurança carnal. Os homens dizem, bem, ainda não fomos muito incomodados e por que deveríamos nos importar? Vivemos em pecado e não sofremos por isso. Na verdade, prosperamos por meio do nosso desprezo pelos escrúpulos. Antigamente, os homens diziam, desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram. E hoje eles clamam, nenhum dilúvio de fogo irrompeu sobre nós. Esses cristãos dizem que a terra e todas as obras dos homens serão queimadas e os próprios elementos derreterão com calor fervente. Mas não vemos nenhuma probabilidade disso. Nos céus não há sinal do Filho do Homem, nenhuma nuvem, nenhum grande trono branco, nenhum sinal do julgamento. Tudo continua calmamente o suficiente. Por que precisamos nos perturbar? Assim como o preguiçoso nos provérbios, eles pedem um pouco mais de sono. Eles são voluntariamente ignorantes de que antigamente, nos velhos tempos, era assim nesta terra, e os homens se casavam e eram dados em casamento. E eles comiam, bebiam e ficavam bêbados. E como lhes foi dito, assim aconteceu, pois o dilúvio veio e os varreu a todos. Quando eles disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Cuidado, ó homens desta geração, para que isso não aconteça a vocês também, e o dilúvio de fogo esteja sobre vocês antes que vocês tenham escapado para Cristo, que é o único, a arca das almas. As coisas sempre serão como têm sido? Você pode ter certeza disso? Você não foi avisado de que não será assim? Seus olhos não são tão claros como antes, seus membros não são tão vigorosos como antes. Se não há mudança no mundo, há uma grande mudança em você durante os últimos anos. Antes que o sol de amanhã nasça, você pode deitar-se no leito da morte. Portanto, eu lhe peço, não coloque em seu selo que você tem muitos bens guardados para muitos anos, pois esta noite sua alma pode ser exigida de você. Em um momento você será perturbado, o vingador pulará pela janela, embora você pense ter fechado a porta, e você não escapará. Ó senhores, minha voz não perturbará seus sonos perversos, ou você deve dormir até que a trombeta o desperte, não para a esperança, mas para a condenação? Logo virá aquele que agora o salvaria, mas então deve condená-lo ao lugar do banimento eterno. Ó Senhor, tenha misericórdia daqueles que são enfeitiçados pela segurança carnal. Quebra os encantamentos do enganador. Alguns, novamente, têm uma paz que vem da superstição. Bem, eles dizem, sabemos que isso é verdade, o que foi dito, mas não nos diz respeito. Estamos todos bem, fomos feitos membros de Cristo, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus em nosso batismo infantil. Fomos confirmados a participarmos da Santa Comunhão, frequentamos nossa igreja,
ou fomos à nossa casa de reunião com muita regularidade. Portanto, sentimos que para nós há uma esperança segura. Ó almas, cuidado ao dizer o templo do Senhor. O templo do Senhor são estes. Joabe, no dia em que Salomão executou a vingança de Deus contra ele, em vez de confessar sua falta e buscar misericórdia, esperava por segurança no santuário e, portanto, ficou com as mãos sobre os chifres do altar. As notícias chegaram ao rei, ele está perto do altar. Mas a sentença severa foi dada, caiam sobre ele e enterrem-no. E assim ele pereceu no lugar santo, onde se sabia que o sacrifício de Deus era oferecido. Assim, você morrerá se não confiar no Senhor Jesus, mesmo que suas mãos estejam sobre o seu batismo e sua ceia do Senhor. Nenhuma performance externa pode capacitá-lo a dispensar o arrependimento e a fé internos. Se seu coração não estiver certo com Deus, você perecerá como o pão sacramental em sua boca e irá das águas batismais para o fogo do inferno. Cuidado com a paz que é tirada do poço estagnado da superstição. Ela levará a morte para a sua alma. Infelizmente, há uma paz que não está em crer muito, mas em crer muito pouco. A descrença traz falsa paz a milhares. Se Satanás pode persuadi-lo de que, afinal, essas coisas não são assim, se ele pode levá-lo a desacreditar em sua Bíblia, se ele pode levá-lo a pensar que não há Deus ou que, se há um Deus, ele não leva em conta os homens e nunca os chamará para o julgamento, então o arqui-enganador se certificará de você e manterá seus bens em paz. Eu o conjuro, tome cuidado com a paz que é fundada na negação daquelas verdades de Deus que sua própria consciência lhe ensina. O pecado deve ser punido e sua paz é construída sobre a suposição de que não será assim. Sua fundação é ainda menos confiável do que a areia. Não arrisque sua alma com uma mentira. Temos que muitos sejam mantidos em paz por meio do companheirismo. Mãos se juntam, o homem ficaria perturbado, mas ele encontra seu velho amigo que é um cético, e ele ri de seus medos para tirá-lo de si. A mulher chega em casa e conversa com o que ela chama de seus amigos, que são tão ímpios quanto ela, e ela é confirmada por suas fofocas em seu descuido. Ó senhores, seus amigos não podem livrá-los se vocês perderem suas almas por meio deles. Escolham como amigos aqueles que lhes dizem verdades solenes rudemente do que aqueles que, com excesso de doçura, os bajulariam para sua ruína eterna. Mais uma vez, queridos amigos, digo isto, e que Deus faça com que isso venha com poder para alguns. A paz causada pelo diabo é frequentemente o terrível prelúdio da última tempestade tremenda. Alguém que me descreveu o terremoto no sul na França disse: naquela manhã, quando nos levantamos, nunca vi um clima mais adorável. Tudo sorria deliciosamente através do Mediterrâneo azul e o céu azul estava sem uma nuvem. De repente, sem um momento de aviso, um tremor tomou conta da terra e houve um grande grito de homens e mulheres em seu medo. Geralmente acontece, antes de tremendas convulsões da natureza, que há uma calmaria sinistra. Você deve ter notado, alguns minutos antes de uma tempestade, quão terrivelmente parado tudo se torna. O ar está imóvel, os pássaros sentam-se mudos no galho, nenhuma folha se move, tudo é expectativa silenciosa. Não se engane, com asas de fogo a tempestade está se apressando, e enquanto você fala, ela irrompe sobre você, lançando todas as coisas em confusão e espanto. Antes do último furacão terrível da desgraça, uma alma pode estar dormindo e ao redor dela pode haver uma calma profunda.
Cuidado com a paz traiçoeira, cuidado com a insensibilidade. Seu estado insensível deve avisá-lo de que você está entregue à destruição. Nas latitudes mais altas e frias, quando os homens sentem uma sonolência se apoderando deles, seus companheiros os agitam e os esfregam e não os deixam dormir, pois dormir é não acordar mais. O homem implora: deixe-me dormir meia hora e ficarei tão revigorado. Infelizmente, se ele dormir, ele ficará mal, pois ficará rígido na morte que a geada traz a alguém. Vá em frente, amigos sábios, e sacuda-o com compaixão, apresse-o para frente e para trás. Agora, chegamos à segunda parte do nosso discurso, sobre o qual esperamos falar com muito mais prazer. O salmista diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aqui temos a paz do Senhor. Espero que muitos de vocês estejam gostando agora. Um homem de Deus estava morrendo, mas ele estava muito calmo. Mas ele estava supramente feliz. Ele encheu a casa de alegria. Todos os que vieram vê-lo, sabendo que ele estava prestes a morrer, como ele bem sabia, foram embora edificados e confortados pela entrevista com este homem 3 vezes feliz. Alguém lhe disse: amigo, como é que você tem tanta paz? Ele respondeu: não vejo fundamento ou causa para isso, exceto isto: está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não foi uma resposta satisfatória? Há um peso de argumento nisso. Se sua mente estiver firme em Deus, ele o manterá em perfeita paz. Você não poderia se manter em perfeita paz na hora da tribulação, ou fraqueza, ou decadência, mas o Senhor pode mantê-lo. Quando o coração e a carne falharem, Deus será a sua alegria. Então, você receberá o legado de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu amo esse texto por causa da divisão dupla que ela dá do pacificador. Aqui está um Salvador moribundo fazendo sua vontade, dizendo: deixo-vos a paz. Aqui está o Salvador vivo estendendo suas mãos e dizendo: minha paz vos dou. Ele não apenas a deixou em sua vontade, mas a deu com suas mãos. Agora, amados, a paz que deveríamos desejar possuir é, antes de tudo, uma paz que é uma bênção. O Senhor abençoará seu povo com paz. A falsa paz é uma maldição, mas estar profundamente em paz com Deus é uma bênção imaculada e não traz tristeza com ela. Recuar para o seio do Pai e dizer: eu sei que Ele mesmo me ama e eu sei que eu o amo. Olhar para Jesus e dizer: Ele me amou e se entregou por mim. Sentir o mover do Espírito Santo e nos rendermos às suas influências. Esta é uma paz indizível. Não ter nenhuma briga com Deus. Não ter nenhuma diferença entre a vontade dele e a sua. Esta é uma experiência deliciosa. Os homens podem me odiar, mas se meu Deus me ama, o que importa? Posso sentir o corte de palavras ásperas e pouco generosas, mas se meu Deus fala paz para mim, quem pode causar problemas? Ele falará paz ao seu povo e aos seus santos. Isso é alegria, de fato. Você sabia? Não é apenas uma bênção em si, mas uma bênção em suas consequências. Não há homem tão humilde quanto o homem que está em perfeita paz com Deus. Ele se maravilha com a bênção que desfruta. Não há homem tão grato, não há homem tão corajoso, não há homem tão pouco afetado pelo mundo, não há homem que suporte o sofrimento tão pacientemente, não há homem que esteja tão pronto para o céu quanto o homem que está em perfeita paz com Deus e sabe disso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é uma guarda sagrada para a alma,
ela guardará nossos corações e mentes por Jesus Cristo. O valor da paz, como guarda do coração e da mente, é extremamente grande. Ela afasta todos os tipos de males e nos preserva até o dia da aparição do Senhor. Quanto mais você desfruta da paz com Deus, melhor. A falsa paz é tão estupefaciente e mortal quanto o ópio. Até mesmo a menor gota dessa mistura adormecida pode ser prejudicial ao espírito, e você pode logo absorver tanto dessa falsa confiança que ela pode amortecer a consciência e criar uma dureza fatal de coração. Mas da própria paz de Deus você pode beber ao máximo e nenhum mal virá disso. Você pode ser tão feliz no Senhor quanto possível e ser muito melhor por isso. Tenha uma fé forte, até mesmo plena segurança, e isso nunca o deixará ocioso. Será uma bênção, e somente uma bênção para você todos os seus dias. O Senhor abençoará seu povo com paz. Note a seguir que essa paz só vem de Deus. O Senhor abençoará seu povo com paz. Você não pode obter essa paz à parte do próprio Senhor. Não adianta tentar resolver isso sozinho. Você diz: eu vou melhorar, vou guardar a lei, vou fazer isso e aquilo. Você nunca vai extrair paz do solo de suas próprias obras. Você não pode fiar a paz do seu próprio coração como uma aranha tece sua teia. Você deve ir ao Senhor em busca de paz, e há apenas um caminho pelo qual você pode ir até Ele. Jesus diz: eu sou o caminho. Vá ao Pai por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Confie no Pai, descanse em Cristo, renda-se ao Espírito Santo e você terá a paz que Deus dá. Ó, queridos ouvintes, se vocês pudessem vir e conversar comigo e eu pudesse confortá-los, isso poderia não ser de nenhuma utilidade para vocês. Se vocês pudessem ir a algum padre completo e ele pudesse absolvê-los, isso poderia ser apenas uma das mais obscuras ilusões. Mas se vocês forem a Deus e obtiverem a sua paz, essa paz é sólida e duradoura, ela é fundada na verdade eterna. Ela é garantida pelo Deus da santidade, ela é julgada como sólida pelo juiz de toda a terra. Aqui temos paz de lábios que não podem mentir, paz de um coração que não pode mudar, paz através do sangue que fez uma expiação completa. Eu oro a vocês, busquem essa paz e certifiquem-se dela. Vocês veem quão espiritual ela é, pois vocês devem vir a Deus por ela e vocês só podem vir a Ele em espírito e em verdade. Vocês veem quão pouco ela depende de coisas externas, de ir à capela ou à igreja. É somente por uma abordagem espiritual a Deus que essa bênção pode ser obtida. Venha ao Senhor e doador da paz. Venha Jesus, que é a nossa paz. Ó, que o Espírito Divino leve a vir a Jesus agora, neste momento, pois ao vir a Ele você receberá descanso. Pleiteie agora esta promessa: o Senhor abençoará seu povo com paz. Esta paz vem somente para o seu próprio povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Ele nunca abençoará com paz aqueles que permanecem em rebelião contra ele. Os ímpios são como o mar agitado, quando não podem descansar, cujas águas lançam de si lama e sujeira. Diga: você é um do seu povo? Você é leal ao príncipe Emanuel? Se sim, o Senhor o comprou com seu precioso sangue e você é dele. O Senhor abençoará seu povo comprado com sangue e fará com que sejam seus pelo poder, bem como pelo preço. Você descansa somente em Cristo? O sacrifício expiatório é a grande esperança de sua alma? Se sim,
Você foi gerado novamente para a esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e o Senhor abençoará com paz seu povo que ressuscitou com seu próprio Filho querido. Se você tem a fé dos eleitos de Deus, você é um dos seus eleitos. Se você acabou com o ego, o mundo e o pecado como o principal desejo do seu coração, você está entre o seu povo. Se você se render a Deus para viver para Ele, então você é um do seu povo e o Senhor o abençoará com paz. Quanto mais você se apegar ao Senhor Jesus, mais clara e plena será a sua paz. Você pertence a Ele para que Ele possa chamá-lo de um do seu povo? Bem, diz alguém, eu pertenço à igreja. Essa é uma questão secundária. Muitos estão na igreja visível que não pertencem a Deus. Mas eu pertenço a tal e tal lugar de adoração, bem conhecido pela vida espiritual. Então você pode, e ainda assim não ser um povo do Senhor, pois o joio cresce entre o melhor do trigo. Diga, ó coração, você confia somente em Jesus, o Salvador? Você se entregou ao Senhor para não ser mais seu? Você está comprometido com Cristo, seu tudo para ser dele e você para ser sua noiva? Então o Senhor o abençoará com abundância de paz. Aqui está uma declaração prática. Veja se não é verdade. Observe novamente que esta é a paz no tempo da tempestade e a paz após a tempestade. Leia novamente este 29º Salmo. É o Salmo da tempestade. Ouça como a voz de Deus troveja através dele de ponta a ponta. Os grandes cedros do Líbano são fendidos, as montanhas são movidas, o deserto de Cádiz é abalado e as cervas trêmulas deixam cair seus filhotes em seu susto. A terra inteira balança sob a tremenda voz e é iluminada com as chamas do relâmpago do Senhor. No entanto, o salmo termina com aquelas palavras graciosas: o Senhor abençoará seu povo com paz. Alguns de nós desfrutamos de nossa maior paz quando o Senhor está no exterior e os trovões ressoam como tambores na marcha do Deus dos exércitos. Sentimos um arrebatamento ao perceber que nosso Pai está muito perto e está falando para que ouçamos sua voz. Em tempestades espirituais, essa voz é o nosso conforto, e depois que as tempestades passam, o Senhor fala um doce silêncio aos corações de seus filhos. Ele acalma nossos medos enquanto sussurra: sou eu, não tenha medo. Irmãos e irmãs, vocês terão muitas tempestades entre aqui e o céu. Mas antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade, o Senhor abençoará seu povo com paz. Ao virar meu texto ontem à noite, pareceu-me uma passagem maravilhosa. É uma espécie de texto giratório, como uma arma que está sempre carregada e pode ser disparada perpetuamente. É uma fonte fluente, sempre começando com os novos riachos. O Senhor abençoará seu povo com paz. Tivemos paz com Deus nesses 40 anos, sim, mas temos uma promessa de paz para hoje. Suponha que vivamos mais 40 anos, ainda teremos a mesma promessa. O Senhor abençoará seu povo com paz. Eu gostaria de um cheque eterno de algum milionário que corresse assim: sempre que este cheque for apresentado no banco, pague ao portador o que ele pedir. Pessoas possuidoras de tal documento deixariam de comparecer ao banco. Deveríamos ser visitantes regulares. Vocês, filhos de Deus, você tem uma nota promissória no texto diante de vocês. O Senhor tem paz infinita e ilimitada dentro de si mesmo, e quando você tiver desfrutado de paz com Ele por muito tempo, você pode ir a Ele novamente e dizer: Senhor, renove minha paz. Estou preocupado,
mas você não se comove. Abençoe-me com sua paz. Quando você for rico e descobrir que as riquezas trazem preocupações, leve-as ao seu Deus, que abençoará seu povo com paz. Quando você for pobre, faça o mesmo. Quando os filhos nascerem para você e com eles vierem as preocupações familiares, leve o novo fardo ao Senhor, pois Ele dá paz. E se os filhos morrerem e você chorar enquanto seus brotos jovens forem cortados, ainda se volte para o Senhor e acredite que Ele o abençoará com paz. Se você ficar doente e os sinais de uma doença mortal aparecerem sobre você, ainda assim fique calmo, pois Ele o abençoará com paz. Quando você tiver que subir as escadas e deitar-se em sua última cama para não se levantar mais, então, mesmo assim, o Senhor o abençoará com sua paz eterna. E quando você acordar ao som da última trombeta, o Senhor ainda o manterá em perfeita paz. Restava um repouso para o povo de Deus. Esta é sempre a herança dos seus crentes. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. O que quer que aconteça à nossa raça, de acordo com a página escura da profecia, qualquer terror que irrompa ao longo das eras sem fim do que ainda está por vir, o Senhor abençoará seu povo com paz. Leve essa verdade de Deus para casa em seu coração e viva sobre ela, e você poderá habitar perpetuamente na presença do Rei. Eu terminei quando disse as seguintes palavras. Primeiro, vamos indagar se estamos descansando em um fundamento falso ou verdadeiro. Estou me dirigindo a um estranho neste tabernáculo, aqui hoje pela primeira vez? Eu não gostaria de fazer nada além de um bem real, e, no entanto, gostaria de sondá-lo até o fundamento. Se sua esperança está construída sobre uma falsa paz, então eu gostaria de derrubá-la e não deixar pedra sobre pedra. Refúgios de mentiras devem ser varridos antes que refúgios da graça divina sejam buscados. Se você se abrigar atrás de um muro curvado e uma cerca cambaleante, eu desejaria encontrar uma mão para mandá-la embora, pois ela irá embora em breve, e é melhor que vá embora enquanto você pode procurar outro abrigo. Você nunca estará em uma fundação correta até que esteja fora da errada. Enquanto sua felicidade e paz forem falsas e ainda assim forem belas de se ver, você não buscará a paz verdadeira. Portanto, eu quebraria os ídolos em arrepios. Você vai olhar para isso? Você vai desistir de ser muito seguro? Posso lhe pedir para não aceitar nada com base de conforto que não seja verdadeiro? Não acredite em uma segurança que é apenas de valor temporário. Creia na verdade eterna e busque a vida eterna. Não se envolva em um conforto que você não ousa provar e testar. Se você não ousa examiná-lo até o fundo, fora com ele. Se ele não suportar a busca mais atenta, deixe-o para aqueles que podem se dar o luxo de correr grandes riscos, pois você não pode. Se você não ousa pensar sobre o seu estado, pode ter certeza de que há algo errado com ele. Ande na luz de Deus e não tenha comunhão com esperanças infrutíferas que são obras das trevas. Posso implorar a você, quando tiver colocado essas coisas no coração, que procure imediatamente ter relações íntimas com Deus? Não diga, vou começar a pesquisar as Escrituras. Isso é uma coisa muito boa em si, mas se você descansar na leitura das Escrituras e não for ao próprio Deus, sua Bíblia pode se tornar uma pedra de tropeço para sua alma. Não diga, eu irei mais a serviços religiosos. Isso também pode ser bom, mas os serviços religiosos irão arruiná-lo se você os colocar no lugar de relações pessoais com Deus. Sua alma viva tem a ver pessoalmente com Deus vivo. Venha a Ele esta manhã se você nunca foi antes. Venha imediatamente. Não demore mais. Você recua? Você quer uma apresentação?
Você precisa de um amigo para ir com você ao tribunal superior do céu? Eis que o Filho de Deus espera para ser seu mediador e intercessor. Venha ao Pai por meio do Filho, e você de forma alguma será lançado fora. Tenha uma esperança, ó meu ouvinte, que durará até o fim. Tenha uma esperança com a qual você pode morrer. Eu o encarrego pelo Deus vivo e por Cristo Jesus, que certamente virá para julgar os vivos e os mortos. Tenha uma confiança que suportará o teste da morte, do julgamento e da eternidade. No dia em que eu tomei posse de Cristo Jesus, meu Senhor, encontrei nele uma paz tão real que soube e fui persuadido de que ele é capaz de salvar. Se alguém me chamar de dogmático, declaro-me culpado da acusação. Devo dogmatizar quando tenho certeza. Não posso viver sem ter certeza. Dúvida neste assunto é morte. Aceito a expiação do meu Senhor. Descanso nela e encontro paz para minha alma. Se, mas, talvez, essas são adagas em meu coração, onde está o conforto para qualquer alma naquilo que ela não sabe ser verdade? A seiva e as substâncias da consolação estão na certeza da verdade acreditada. Se você não tem certeza, nunca descanse até ter. Uma vez que saiba com certeza que Deus é bom para Israel e que Ele abençoará seu povo com paz, e então vai desfrutar o máximo dessa paz que sua alma puder segurar. Cante tanto de dia quanto de noite. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Quanto a mim, sei em quem tenho crido, e a resolução da minha alma é magnificar meu Senhor, mundo sem fim. Do alto, a pomba abençoada veio ao meu peito para testemunhar seu amor eterno e dar descanso a meu espírito. Meu Deus, eu te louvarei enquanto eu viver, e te louvarei quando eu morrer, e te louvarei quando eu ressuscitar, e para a eternidade.